Quem assiste ao filme Aurora pela primeira vez pode ficar um pouco confuso, porque muito se fala no universo do cinema de como esse filme é extremamente importante para a evolução daquilo que hoje a gente conhece como a linguagem cinematográfica. Mas o filme em si, em última análise, é mais uma fábula, assim, de amor romântico, bastante inocente e até ingênuo ali na sua representação do amor, né? Inclusive com muitos dos clichês que a gente hoje identifica como clichês do gênero de romance no cinema. Então, se trata de um filme tão clichê em termos de conteúdo, por que exatamente que Aurora é um filme tão importante para a história do cinema? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco da história por trás desse filme e o que ele significou para o desenvolvimento do cinema enquanto expressão de arte. E aí, vamos falar de cinema? Fica aí. No final da década de 1920, os filmes, então desprovidos de fala, haviam desenvolvido um sistema até bastante desenvolvido e sutil de narração visual que era ali tão expressivo quanto o uso de palavras. A qualidade desses filmes estava no fato de que eles conseguiam comunicar narrativas unicamente por meio de imagens, sem precisar ali de textos explicativos ou coisa do gênero. Na época, muitos movimentos cinematográficos já visavam explorar ali de modo vanguardista, né, de modo experimental, essas possibilidades expressivas daquilo que hoje a gente chama de linguagem cinematográfica. Aqui, e eu já vou explicar porquê, nos interessa principalmente o expressionismo alemão. De modo geral, a principal característica desse movimento, o expressionismo alemão, é que ele buscava um certo extremismo plástico das imagens. Ele estilizava tais imagens de modo exagerado para comunicar a partir do impacto sensorial dessas imagens os verdadeiros significados dos seus filmes. Assim, os filmes do expressionismo alemão eram marcados por elementos como os cenários deformados, as maquiagens excessivas e as atuações histriônicas. Mas o que tudo isso tem a ver com o filme Aurora? Bem, tudo. A começar com o diretor do filme, o Friedrich Wilhelm Murnau, ou simplesmente F.W. Murnau, para a gente não assassinar o nome do pobre coitado, era um dos mais reconhecidos nomes do expressionismo alemão, tendo realizado ali diversos filmes canônicos do movimento, como Nosferatu, Fausto e A Última Gargalhada. Nos Estados Unidos, Hollywood estava vivendo a sua era de ouro e percebeu que precisava de alguns visionários, como Murnau, para realizar alguns filmes essenciais ali para o aprimoramento da arte cinematográfica no Ocidente. Eis que então surge Aurora. O importante aqui é entender que Aurora foi produzido durante uma espécie de ponto de saturação da fluência desses diretores mais visionários lá acerca da narrativa cinematográfica, isto é, da narrativa comunicada a partir das imagens em movimento. Desse modo, o filme se ancora exclusivamente nas imagens, tanto na composição estética de tais imagens, né, cada imagem separada, quanto nas interações que as imagens estabelecem entre si na montagem do filme, para narrar a sua fábula de amor. A progressão dramática do filme, dessa maneira, é efetivada quase que exclusivamente pelo impacto sensorial das imagens. Portanto, esse impacto sensorial é de extrema importância para a compreensão do filme, porque ainda que a premissa seja relativamente simples, aquela coisa meio clichê de filme de romance que a gente já falou no início, é o modo de como o Murnau compõe as suas cenas que torna tudo muito mais emocionalmente enérgico, mais emocionalmente intenso, e assim ele guia o espectador por essa miríade de diferentes emoções que compõem essa genuína e pura relação de amor. E essas emoções, vale lembrar mais uma vez, elas estão todas expostas nas imagens e na relação que as imagens estabelecem entre si. Por exemplo, não é preciso de falas para que entendamos as angustiantes dúvidas, a culpa e o medo que sentem as personagens protagonistas lá no início do filme, pois isso está em como o Murnau coloca as personagens em relação a cenários específicos, como ele articula a montagem e como as personagens agem na cena e interagem com o cenário ali, né? Aquela cena lá da floresta é muito emblemática nesse sentido. Da mesma maneira, compreendemos exclusivamente pela interação estética com o filme, pela interação com as imagens do filme, a euforia do afeto durante as cenas na cidade,
pelo modo hiperbólico e excessivo de como o Murnau designa essas emoções na tela. E no final a gente se sente muito gratificado com aquele último plano do sol nascente transbordando luz pela tela, a aurora, né, que dá título ao filme, que maravilhosamente coroa o aspecto celestial e divino desse amor romântico essencialmente puro quando ele é conservado, né? A narrativa, desse modo, deixa de ser literal e se torna muito mais alegórica, muito mais poética. O Robert McKee, autor do livro Story, nos diz que o conflito é a melodia da narrativa. Em Aurora, nessa verdadeira experiência romântica que esse filme é, a gente sente essa sinfonia acontecendo a nós, progressivamente ali crescendo, do ponto que somos compelidos a acreditar que ainda existe, mundo afora, as maravilhas desse amor essencial, desse amor genuíno, dessa canção entre dois humanos. E vale lembrar que o nome original do filme é Sunrise, A Song of Two Humans, e essa ideia da canção é apresentada no início do filme, lá nos intertítulos e tal. E tem a ver com isso, aquela ideia da alegoria, então. Efetivamente, o cinema mudo ainda pode nos ensinar muito sobre linguagem cinematográfica. Inclusive, tamanha era a excelência desse cinema que muitos dos cineastas da época viram a chegada do som como um retrocesso para o cinema, porque com o som, o medo era que o texto explicativo ele voltasse para as telas na forma de diálogos ali nas personagens, de narração em off, essas coisas, e o cinema retrocederia à sua condição de teatro filmado, dessa vez agora com fala. Mas o curioso é que mesmo os experimentos mais rudimentares com som na época ofuscaram qualidades artísticas e poéticas de filmes excelentes e até bem vanguardistas, como o caso de Aurora. O Cantor de Jazz, por exemplo, que foi o primeiro filme falado, ele foi lançado no mesmo ano que Aurora, em 1927, e foi uma das principais razões pelas quais os filmes do Murnau, Aurora, foi um completo fracasso de bilheteria. Mas afinal, essa repercussão histórica de Aurora pode até funcionar como uma lição. Quem sabe os filmes mais vanguardistas do nosso tempo não estão passando por baixo dos nossos narizes. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gosta de cinema e se interessou pelo meu trabalho, convido você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando eu publicar vídeos. Deixe seu like nesse vídeo aí para me ajudar na divulgação do vídeo e do canal também. Comenta aí embaixo o que você achou, se você já viu o filme Aurora, se você gosta desse filme. Aurora é um filme que está completamente disponível no YouTube, né? Totalmente disponível, em qualidade excelente e tal. Eu vou deixar o link aí embaixo para você assistir esse filme, caso você se interesse, caso não tenha visto ainda, assista lá. No mais, me segue nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Letterboxd, todas aí vão aparecer aí embaixo na descrição. Segue também o Luiz Afonso, meu editor, nas redes sociais dele, todos aí também estão aí embaixo para vocês seguirem. Mas é isso, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.